Saudações, chegamos então ao final da reflexão dessa oração Pai Nosso e antes de entrar na última divisão, vou só fazer uma recapitulação para recordarmos um pouco daquilo que nós vimos nas duas primeiras divisões. E na primeira divisão dessa oração, nós dissemos que é uma divisão que se refere ao Deus que nós servimos, ao Deus que nós adoramos, e aprendemos 4 instruções em relação a essa divisão que Jesus ensinou aos discípulos da maneira como deveriam orar. A primeira instrução, então, aprendida nessa primeira divisão, Jesus instrui aos discípulos a orarem que Deus é o nosso Pai, o que quer dizer que toda a nossa oração ela é dirigida ao Pai, em nome de Jesus. Nós oramos assim. E a segunda instrução que nós aprendemos é que Jesus ensinou aos discípulos, e como a nós também, a suplicarmos que o nome de Deus seja santificado. Dizemos que esse nome já é santificado desde a eternidade, mas a nossa conduta, o nosso comportamento pode fazer com que as pessoas glorifiquem ou deixem de glorificar ao nome do Senhor. E a terceira instrução dentro dessa primeira divisão é que Jesus instruiu aos discípulos a eles suplicarem que venha o reino de Deus, e em quarto lugar que eles orem para que a vontade de Deus seja feita. Essas são as instruções que nós vimos na primeira divisão, que se refere ao Deus que nós servimos. E na segunda divisão nós falamos que é uma divisão que se refere às nossas necessidades. Do versículo 3 ao versículo 4 do capítulo 11 de Lucas, nós vimos essa ideia, Jesus ensinando aos discípulos a orarem. E nessa primeira instrução, dentro dessa segunda divisão, que eles deveriam suplicar pelo pão diário, pão de cada dia, suplicar pelo maná. E na segunda instrução, dentro dessa segunda divisão, que os discípulos deveriam orar pelo perdão dos pecados. São as necessidades diárias da nossa vida. Precisamos do pão, precisamos do perdão dos nossos pecados. E agora, para finalizar essa reflexão, entramos assim na terceira divisão. A terceira divisão se refere aos perigos diários. Interessante, a última parte dessa oração não aparece na versão atualizada, mas aparece no texto original e outras versões também. Então, aqui Jesus ensina aos discípulos a orarem, e vamos aprender também algumas instruções aqui com Jesus ensinando aos seus discípulos. Mas antes, leremos o texto bíblico, e o texto que eu vou ler aqui se encontra no interlinear analítico. Eu não vou usar a versão atualizada devido à última parte que não aparece ali. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 4, parte B: E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Ou seja, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quais são as instruções que nós podemos aprender nessa terceira divisão? Uma divisão que se refere aos perigos que nós enfrentamos diariamente. A primeira instrução nessa oração de Jesus, que ele ensinou aos discípulos, é que eles deveriam orar, como nós também devemos orar, contra a tentação. Isso que ele diz: e não nos induzas à tentação. A tentação no Novo Testamento pode significar qualquer situação de prova que não seja da parte de Deus. Isso abrange situações que se tornam desafios,
e uma prova de humanidade ou de um homem, de sua integridade e fidelidade dessa pessoa. Então, dessa maneira, nós não podemos evitar essas provas, mas com Deus nós podemos enfrentar essas situações adversas contra nós. Talvez essa oração é no sentido de não permitir que nós sejamos vencidos pela tentação, que Deus não permita então que seu povo seja tentado além da sua força. É isso que ele disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus não nos deixa passar por aquilo que nós não somos capazes de suportar. Ele sempre nos dá a forma, um escape dessa situação. Ele sabe que nós não temos condições. Nunca nós deixaremos de passar pela tentação. A ideia não é essa. Nós sempre passaremos por isso, porque o próprio nosso mestre, ele passou a tentação na vida inteira. Se ele passou por isso, não faz sentido nós não passarmos por essas situações. Claro que nós, todos os dias da nossa vida, passaremos pelas tentações em vários aspectos da nossa vida. Mas o que Jesus está ensinando aqui aos discípulos não é necessariamente a ideia de não ser tentado, mas a ideia de não deixar ser vencido pelo pecado. Se nós, por acaso, deixarmos de passar pela tentação, isso quer dizer que já estamos nas regiões celestiais. Enquanto estamos aqui, passaremos por essas tentações. Só lá nas regiões celestiais é que nós deixaremos de fato de passar por isso, quando já estamos no estado de glorificação. Nós somos salvos, mas não deixamos de passar pelos momentos adversos na nossa vida. Passamos pelas situações difíceis. Por isso, as parábolas que seguem no livro de Lucas, lá para o versículo 9, incentivam as pessoas a orarem. Quando ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, essa ideia de que nós ainda vamos passar por momentos difíceis, mas somos incentivados a orar, a buscar, a bater, para que de fato Deus abra as portas, nos dê condições de nos firmarmos. Então, essa é a primeira instrução dentro dessa segunda divisão, que se refere aos perigos que nós enfrentamos. Orar para que Deus não nos deixe cair em tentação. E a segunda instrução que nós podemos aprender aqui é que os discípulos foram instruídos a orar para que sejam livrados do mal. Isso que está no versículo 4, final desse versículo. Mas livra-nos do maligno, ou seja, livra-nos do mal. Livrar do mal, isso inclui tudo que pode ser prejudicial ao nosso corpo ou à nossa alma, em especial todas as armadilhas que o inimigo, que Satanás traz contra nós. Isso inclui o mal, isso inclui as obras do maligno. Então, a nossa oração deve incluir isso, não só essa ideia de não nos deixar cair em tentação, mas também de nos livrar desse maligno, aquele que traz armadilhas contra nós. Fazendo essa oração, isso implica que nós estamos a confessar que o mal está perto de nós, o mal está ao nosso redor, em todos os lugares. E essa ideia de pedir que Deus nos livre do mal, isso traz consigo de que nós
não temos condições de poder nos livrar desse mal. Nós somos tão fracos. Essa é a ideia de dependência, de depender de alguém que de fato tem condições, tem poder de nos livrar desse mal. Por isso é que nós suplicamos, nós oramos pelo nosso fortalecimento, nós pedimos para que aquele que é poderoso nos capacite. Por isso que nós refugiamos nele para ficarmos protegidos. Porque nós somos pequenos, somos limitados, somos fracos, mas ele é infinitamente poderoso e pode nos livrar mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, isso é dependência total em Deus. Talvez o que nós podemos pedir é simplesmente o que Jesus rogou ao Pai para os discípulos, lá em João capítulo 17, versículo 15, quando ele diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus pediu isso, ele rogou isso ao Pai, não para nos tirar, para que a gente não tenha necessidade de enfrentar o mal. Estamos aqui, o que ele pediu, que Deus nos livre, não para nos tirar. Ainda não chegou o tempo, não é hora dele nos tirar aqui, mas enquanto estamos aqui, ele nos livrará. Por isso que nós devemos orar, pedir, bater a porta. Essa oração, então, ela nos deixa exatamente na nossa posição em que estamos. Isso coloca nos nossos lábios uma linguagem de humildade e de julgar o nosso estado diante de Deus. Quem nós somos? O que somos diante de Deus? Nada. Então, dependemos de Deus. Precisamos nos humilhar, porque se Ele não nos livrar, quem poderá nos livrar? Ninguém. Então, somente Ele é digno e Ele é todo-poderoso para nos livrar do mal. Somente Ele. Não peço que os tires desse mundo, mas que os livre. Ele pode nos livrar. Devemos depender dele. Para concluir essa reflexão, será que Deus realmente temos invocado a Deus como nosso Pai nas nossas orações? Quem é o centro? Quem é o fim da nossa oração? Temos invocado Deus como nosso Pai? Será que nós nos preocupamos com o nome de Deus para que esse nome de fato seja santificado? Isso tem sido a nossa preocupação? Temos nos preocupado para que a sua vontade seja feita? A vontade dele está sendo feita através de nós, nas nossas vidas. As pessoas estão glorificando a Deus através de nós ou estão blasfemando pelos nossos atos? E será que nós desejamos que o reino de Deus venha, se manifeste, que o domínio dele se faça presente na vida das pessoas? O que nos remete a essa ideia de evangelizar, de pregar o evangelho, para que as pessoas sejam submetidas ao domínio, ao senhorio de Cristo. Será que temos feito isso? Será que nós sentimos necessidades diárias das misericórdias divinas de Deus nas nossas vidas, pedindo perdão pelos nossos pecados? Temos feito isso diariamente? Essa oração nos obriga a pensar nesse aspecto. Como temos orado? Temos pedido a Deus a nos livrar de cair em tentação ou do mal? Será que nós odiamos o mal? Como tem sido
o nosso relacionamento. Então, essa oração, ela deve ser um modelo, um exemplo em toda a nossa comunhão com Deus. Não há problema nenhum recitarmos essa oração, mas também podemos fazer uma oração expandida através ou a partir dessa, porque essa oração envolve todos os aspectos da nossa vida. Primeiro, com Deus. Segundo, dentro de nós. E terceiro, de maneira horizontal, com aquilo que nos rodeia, poderes malignos. Então, são esses três aspectos, essas três divisões. Por isso que essa oração, ela é muito rica. As pessoas que não estão fazendo essa oração não sabem que estão perdendo, não estão conseguindo contemplar outras áreas, outros aspectos importantes da nossa vida e a nossa relação com Deus. Que o nosso Deus nos abençoe. Espero que essa reflexão, de fato, fale aos nossos corações e que nos instigue a buscarmos dia a dia a presença gloriosa do nosso Deus, fazendo com que o nome dele seja glorificado, que a sua vontade seja feita, que venha o seu reino aqui, agora, nas nossas vidas, para a honra e louvor do nosso Deus. Amém.